Jesus enfrentou duas tempestades e uma dessas aqui, ela é muito parecida com a de Jonas, a que Jonas enfrentou, olha só. E é muito interessante que essa tempestade aqui, ela pode ser comparada com aquela de Jonas. Vamos lá, 22. Logo a seguir, compeliu Jesus, os discípulos, ele deu uma ordem, a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe em muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Dá uma pausa. A parte de Pedro aqui para a gente não encaixa hoje. Eles estavam em obediência. A gente nem vai ler, até porque nós conhecemos muito bem a história. Os discípulos estavam em obediência à palavra de Jesus, e em obediência eles deixam Jesus ali em terra, despedindo a multidão, cumprindo o ministério dele, enquanto eles, em obediência, Jesus dá ordem: nós vamos passar para o outro lado, vocês vão no barco. Então eles entram num barco, estão todos eles num barco, e ali tem marinheiro, ali tem pessoas acostumadas com o mar. Tem Tiago, tem Pedro, tem pessoas ali que o mar é a sua praia, literalmente, é o seu lugar, ela está acostumado com o mar, tem intimidade com o mar, já tem conhecimento do mar. Só que eles seguem no barco e o barco se distancia da terra, mas eles estão em obediência. Ao contrário de Jonas, Jonas está em desobediência. Em desobediência, a tempestade alcança Jonas, que dorme na polpa do barco. Mas os discípulos não, estão em obediência, e nós, naturalmente, nós estamos em obediência, porque se tiver desobediência, não tem como, vai acontecer tempestade. Mas mesmo em obediência, nós, nesse caminhar de obediência, nesse inteirinho, nós vamos enfrentar a tempestade. A tempestade, ela é um fenômeno natural, que vem acompanhado de raios, trovões, vento forte, chuva, granizo, às vezes neve. Mas é algo aterrorizante, e mesmo quem estava acostumado com o mar ficou aterrorizado. Todos os discípulos, Pedro, que estava acostumado com o mar, todos eles ficaram assustados. Estavam enfrentando uma tempestade, e Jesus ele vem vindo. Mas como Jesus consegue saber aonde eles estão? Afinal de contas, são o quê? Rapidinho aí, deixa eu ver o que eu anotei bem aqui. 13, eu estou lendo, mas eu não faço a menor ideia dessa distância aqui. 13 quilômetros de largura e 19 quilômetros de comprimento. Mas é muita coisa. Imagine a imensidão do mar. Jesus fica sozinho, sobe ao monte para orar, ele sai do barco. E como que Jesus vai contra eles numa imensidão? Como ele sabe aonde exatamente, em que ponto o barco está? Jesus é Deus. Porque eu falo, mas eu não tenho a noção. A gente já viu o mar, a gente vê, parece não ter fim. Como ele sabe exatamente onde os discípulos estão passando apuros.
aonde eles estão sofrendo, atemorizados, aonde eles estão correndo risco, mas ele sabe aonde ele está correndo. Mas Jesus não está no barco, ele não está no barco. Não é uma tempestade causada pela desobediência, como é o caso de Jonas. Eles estão em obediência. A gente é obediência nesse inteirinho, sabe? Nesse caminhar, a gente também vai enfrentar tempestade. A gente vai enfrentar muitas dificuldades, muitas lutas, porque Jesus ele nos alertou. E aqui ele não está dentro do barco. Mas, olha a outra tempestade, esse capítulo 8. Para a gente poder comparar. Capítulo 8. 23, tá? Mateus 8, 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Aqui ele foi o primeiro a entrar no barco. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento, o mar, e se fez grande bonança. Pausa. Ele tinha um ministério muito ativo. E ele estava em forma humana. Ele lidava com pessoas de todas as formas, várias pessoas. Ele quase não tinha sossego, ele quase não tinha descanso. Então, na sua forma humana, acredita-se que ele estava em exaustão. Ele estava exausto por causa do seu ministério, que não parava, era andando de um lado para o outro, a multidão seguindo, a multidão conversando, e tendo que enfrentar pessoas de várias classes, inclusive fariseus, saduceus, os líderes, os religiosos, os falsos, todo tipo de pessoa. Então, ele muito cansado, ele entra no barco e aí ele vai dormir. E a tempestade vem em forma de destruição. Vê a diferença das tempestades. A gente viu aqui 3. Uma que vem pela desobediência. Não adianta a pessoa clamar, tem que se arrepender e tem que voltar para o caminho, tem que voltar para a obediência. Porque a desobediência, ela atrai tempestade. Foi o caso de Jonas, está lá em Jonas capítulo 1. A segunda tempestade em obediência, mas Jesus não está com eles no barco, eles estão sozinhos enfrentando a tempestade, sozinhos. E agora, nessa daqui, Jesus é o primeiro a entrar no barco. Jesus está no barco, porém a tempestade ela é diferente. Ela vem em forma de destruição, ela vem para destruir mesmo, ela vem varrendo o barco. E mesmo quem está acostumado com o mar diz: nós estamos morrendo. E aí eles acordam Jesus. Jesus está dormindo porque ele sabe que não é a hora dele. Você vê que quando lá no Getsemane, quando era a hora dele, ele não dormiu. Ele não dormiu, ele ficou em vigília, ele ficou em oração, ele ficou acordado. Mas agora, apesar da tempestade vir em forma de destruição, e que tempestade, irmãos, e que tempestade, porque nós estamos vendo que nós, cristãos, enfrentamos tempestades da vida, e tem algumas que vêm para destruir mesmo, aqueles levantes mesmo que parece tirar o chão debaixo dos teus pés, como essa aqui, veio em forma de destruição, e eles acreditaram que não tinha mais jeito, que eles iriam morrer. Jesus sabe como ele, apesar de estar em forma humana, ele é Deus. E ele e o Criador, ele e o Pai são um. Ele sabe que não é o momento dele, não é a hora dele, então ele dorme. Enquanto ele dorme, os discípulos acordam ele, e ele repreende os discípulos primeiramente. Depois ele dá uma repreensão nos discípulos, e ele acalma. Com a sua voz, ele acalma o mar. Muitas das vezes, quando nós estamos dentro da tempestade e Jesus não está no barco,
Jesus não está no barco, é a prova. Quando ele não está no barco, é o teste. É porque algumas tempestades vêm para testar a nossa fé. Entenda, para testar a nossa fé, para provar a nossa fé. Essa é a prova. E quando é a prova, ele não está dentro do barco. Ele fica de longe, mas ele fica observando. Ele fica... É o professor, irmãos. É o professor. Quando é teste, quando é para provar a fé, o professor, ele sobe, ele fica em silêncio, ele fica só observando ali, mas ele não fala nada. Contudo, ele está ali, observando. Jesus, quando a tempestade é prova, é para testar a fé, só para ver qual é o nível de fé que nós estamos. Ele não está no barco. E a gente, muitas das vezes, se sente sozinho. E sim, estamos sozinhos, mas é prova, é teste. Contudo, mesmo que a gente se sinta sozinho, Ele está nos observando. Amém. Pode até não estar no barco, mas Ele disse: eu nunca te deixarei, nunca, jamais te desampararei. Então, mesmo que Ele não esteja dentro do barco, mas Ele tem a sua atenção voltada para os seus. A Bíblia diz isso, né? Os olhos do Senhor passam por toda a terra, para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Quando a gente tem o coração voltado para Deus, o olhar dele está atento sobre nós, mesmo na tempestade, mesmo em tempo de quando enfrentamos a tempestade. E outras vezes, quando a tempestade vem em forma de destruição, vem para acabar com a nossa vida, vem para nos destruir. Porque uma tempestade, ela pode causar consequências gravíssimas. A gente vê aí, né? Pela televisão, aí, em alguns lugares onde a tempestade varre a vida financeira e às vezes até destrói tudo que a pessoa construiu. Uma tempestade pode trazer consequências gravíssimas. E mesmo quando Jesus está dentro do barco, se a tempestade vem em forma de destruição, ainda assim, é o que nós falamos na quarta-feira, ao invés de estarmos perguntando por quê, porque a gente tem essa mania de se julgar tão inocente, tão puro, que a gente não merece nem isso, nem aquilo, nem está passando por isso. Então a gente tem essa mania de perguntar por quê que eu estou passando por isso. Não, a gente tem que trocar o porquê. Para quê? O que eu devo aprender? O que eu tenho que aprender com isso? Porque mesmo em obediência, os discípulos enfrentaram a tempestade, e mesmo com Jesus no barco, enfrentaram tempestade em forma de destruição. Mas a pergunta é: para quê? Para que eu estou passando? O que eu tenho que aprender com essa situação? E quando nós passamos por tempestade, Jesus, Ele que é Deus, Ele, o Pai, é um, e Ele é o autor da criação. Ele mostra que não há, por mais que a tempestade venha com força, com poder, porque a natureza, ela tem o seu poder, e ela temoriza sim, até quem tem costume com a natureza, irmãos, a natureza temoriza. Mas por mais que a natureza venha com força e com poder, a gente percebe aqui na narração que por mais que ela tenha força e poder, nada é superior ao poder de Jesus. Ele tem poder acima de qualquer tempestade. E nós precisamos aprender duas coisas, que tem aqui Jesus, duas coisas com a tempestade. Uma é aprender a dominar o medo. Os discípulos foram chamados a atenção, porque são tímidos, de pequena fé, porque às vezes o medo da família ser destruída, principalmente quando ela vem em forma de destruição, às vezes é teste, irmãos. Às vezes você até percebe que é uma prova, e a gente até diz que muito crente passa pela prova cantando, né? É crente que vê que é prova mesmo e canta e glorifica. E quando vem em forma de destruição, os discípulos estavam atemorizados, eles gritavam, clamaram: nós estamos perecendo. Quando é
prova, a gente canta, a gente glorifica. Deus, vou passar por mais essa. E canta. Mas quando ela vem em forma de destruição, às vezes dá medo da família não permanecer de pé, medo da vida financeira ir pelo ralo e sofrer a escassez, sofrer com a privação, sofrer com a miséria. Às vezes vem o medo, porque a gente é humano, a gente é humano, irmãos. Ninguém quer ter medo não, mas vamos admitir que às vezes dá medo. O que vai ser da minha vida? Parece que meu casamento não vai, mas parece que vai acabar. E agora, como é que eu vou viver? Medo. A minha família se desfez. E agora, como é que vai ser? Medo. Deus, a minha vida financeira foi pelo ralo. Como é que vai ser? Medo. Deus, e agora, com esse diagnóstico, o que vai ser da minha vida? Medo, porque somos humanos. Aprender a dominar o medo. Primeira coisa que nós precisamos, porque quando a gente, ao invés de dizer assim, por quê? Não, para quê? Quando Ele permite as tempestades, é porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. Principalmente se Ele está fora do barco, Ele fica nos observando. Mesmo que Ele estiver no barco, mas nós precisamos aprender, primeiramente, a dominar o medo. E segundo, confiar. Aprender a confiar naquele que tem mais poder do que qualquer tempestade nessa vida, até mesmo a tempestade que vem em forma de destruição. O nosso Jesus, aquele que diz: eu não te deixo, eu não te abandono, ele tem mais poder do que qualquer tempestade. Então a nossa confiança em Jesus tem que estar acima das tempestades que vêm em forma de destruição. Pode ter força, pode ter poder, mas aquele que nos observa, que nos guarda, que nos protege, ele sim é mais poderoso. Amém, Jesus? Se coloca de pé, vamos fazer oração. Glória a Deus.